Essa é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM. Olá, meu povo, ouvintes da Rádio Freicaneca FM. Como vocês estão? Chegamos para mais um programa Ser Mulher. Eu sou Surama Negromonte e, para quem ainda não me conhece, sou uma mulher preta de 1,60 m, com cabelos curtos cacheados e com uma mecha branca no cabelo. Atuo como jornalista, fotógrafa e produtora cultural. Oi, gente! O programa de hoje vai ser massa. Acompanhe até o fim, tá? E eu sou Ilana Costa, mãe de Inácio, produtora audiovisual e uma curiosa nata. E para vocês ficarem sabendo melhor, uma mulher negra, gorda, de 1,70 m e com cabelos cacheados. Eu já vou deixar uma pergunta no ar, porque aí vocês já vão tentando desvendar qual vai ser o tema de hoje. Em algum momento, vocês já sentiram que não são tão boas em algo quanto as pessoas falam e sentem completamente incompetentes no que fazem ao ponto de se achar uma fraude? E também acham que suas conquistas não são merecidas e válidas ou que nunca pertenceram a determinados lugares que te colocam? Você sempre justifica qualquer conquista na sua vida como sorte ou transfere o mérito a alguém? Se todas as suas respostas foram sim, senta aqui que hoje a gente tem muito que conversar. E para que vocês possam compreender um pouco melhor sobre essas sensações, trazemos para a nossa troca de hoje o tema Síndrome da Impostora. Sou boa o suficiente? E para conversar com a gente sobre esse tema, ela que mora de favor na casa dos seus 3 gatos, é publicitária, filósofa, apresentadora. É coisa que só danado, minha gente. Eu vou deixar ela mesmo falar. Vim para a nossa roda, Ana Terra! Uhul! Ai, gente, obrigada pelo convite, obrigada a vocês, obrigada aos ouvintes aí da Rádio Freicaneca. Bem, eu sou Ana Terra, com 2 N's. Vale salientar, tá? Muito importante. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, olhos castanhos, tenho 1,69 m e tenho várias tatuagens nos braços à mostra também. Muitos deles, inclusive, meus animais. Tinha que ter, né? Pois é, eu acho que apaixonada por bichos já está aí um pouco na minha descrição, né? Mas eu também sou apaixonada por comunicação. Então, eu trabalho e atuo com comunicação desde que eu me entendo por gente. Desde o teatro na escola a estudar publicidade. Hoje também trabalho com comunicação, sou consultora de comunicação, trabalho na Angola Comunicação como coordenadora, faço planejamentos, enfim, comunicação digital e até os projetos paralelos que eu invento aí. Sim. Eu também trabalho com comunicação, tenho aí o podcast Chá com a Impostora, né, que fala especificamente desse tema que vamos falar hoje. Ela não está aqui à toa, tá, gente? Vocês já entenderam, né, minha gente? A gente fez um quintalzinho, um puxadinho nesse podcast dela aqui, para ela trazer um pouquinho dessa fala para cá. Não poderia ser outra pessoa, né, Ilana? Não. Pois é, mas a síndrome da impostora ela é tão louca que quando vocês me convidaram eu pensei, mas por que eu? Não, mentira. Juro, porque é assim que ela trabalha na nossa cabeça. Por isso que eu nem pensei muito para responder. Né? Quando fui convidada, eu já fiz, tá bom, vamos nessa. Porque se eu fosse pensar muito, eu já ia dizer, não, porque quem sou eu? O que eu falo? Por quê? Então é isso. Se a gente pensar demais, também termina. E sabe o que eu acho fantástico no podcast dela? Que tem a vozinha, né? Ela existe de verdade, né? E eu acho maravilhosa quando ela entra. Ai, meu Deus! Não que ela não exista, mas ela está personificada ali. A gente trouxe a voz da impostora, a gente conseguiu colocá-la como uma personagem, que aí a gente, estrategicamente, ela só fala comigo, né, no programa, ela não fala com as pessoas convidadas que eu entrevisto, porque ela é uma... Acho que cada uma tem a sua voz, né, sim, na sua cabeça. Terrinha, eu queria começar te perguntando, para tu não aprofundar muito e ir para a pergunta logo. Mas, assim, eu acho que a primeira pergunta que me veio é... A gente conversando ali nos bastidores, eu disse... Quando a gente pensou no tema sendo síndrome da impostora, eu fiz... Não, chama Terrinha, tem que ser ela. Porque o tema acaba puxando a pessoa, e aí, para mim, eu realmente fico passada quando tu pensa que, tipo... não, mas por que as meninas me chamaram? Porque, para mim, era muito óbvio. Mas aí, o que eu queria te perguntar é... Por que tu criou um podcast com esse tema, sabe? Tipo,
O que é que isso significa Inspirou, para né? tu e como foi essa síndrome na tua vida, assim? Como é que ela... Eu acho que ser mulher, você termina, infelizmente, já tendo uma inadequação social, que o mundo não é feito pra gente, não é pensado pra gente. Porque ele não é pensado pela gente, porque a gente não está ocupando os lugares que pensam o mundo ainda. Estamos aos poucos, mas institucionalmente estamos muito longe desse lugar. Então, eu acho que por esse sentimento de insegurança, de inadequação, de dúvida, de tudo, inclusive, quando estava para criar o podcast, que foi aí uma criação com a Doravante Podcasts, e aí a gente fez um processo de ideação, né, sobre, e aí, vamos fazer um podcast, mas vamos fazer sobre o quê? E aí a gente esse tema apareceu muito nesse sentido, num processo mesmo de ideação, que meu Deus, quem fala sobre as nossas inseguranças? Quem fala sobre as nossas vulnerabilidades? Quem fala sobre por que a gente não fala mais sobre isso e não usa mais isso a nosso favor? Então, eu acho que veio muito como uma força de tipo, velho, você não está sozinha. Isso não é coisa da sua cabeça. Primeiro, isso não é sua culpa, isso não é coisa da sua cabeça. E lutar contra isso é lutar contra um sistema. Então, para lutar contra esse sistema, a gente tem que visibilizar ele primeiro. Então, a ideia era, gente, olha isso daqui. A partir daqui, eu acho que a gente tem artifícios para poder ser um motor de transformação nisso, né? Massa, e tu, como pessoa física, como é que a síndrome da impostora sempre esteve ali na tua vida? Como é que tu conseguiu perceber que isso era uma coisa tão forte a ponto de falar sobre isso assim abertamente? Porque eu acho que tem uma virada ali, né? Entre a gente entender o que é e aí a gente, tipo, peraí, deixa eu colocar isso aqui para o mundo. E assim, a tua impostura, ela não deixou de existir, né? Também, né? Não, ela inclusive está aqui no meu colo, né, um pouco me sufocando, e eu pensando, meu Deus, mas eu tô aqui, quem sou eu? Mas é interessante porque no Chá com a Impostora a gente quis trazer pessoas diversas, né, para poder conversar com a gente. E aí você vai vendo como em diferentes... e aí não é uma coisa de escala, porque não é uma coisa linear, mas quanto mais pessoas mais minorizadas, né? Essas minorias sociais, que não são minorias em Sim. quantidade, é mais diferente. Porque, por exemplo, eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher branca. A minha impostora é muito diferente de uma mulher negra, de uma mulher trans, de uma mulher gorda, de uma mulher... É muito diferente. Então, assim, poder ouvir dessas mulheres me fez ver que quanto mais você sai do padrão esperado da sociedade, mais você sofre dessa síndrome, dessa coisa que não é uma síndrome porque não é uma doença, né? Você mais se sente inadequada, assim. Inclusive, hoje em dia, já questiono muito o próprio termo síndrome da impostora, né? Porque é isso, tipo, não é uma síndrome, não é uma doença. A gente está sendo esmagada por uma estrutura. Então, isso não é um problema meu, né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que desmistificar muito quando a gente fala de síndrome da impostora, que não é uma coisa sua, não é uma coisa da sua cabeça, não é um defeito, não é... E aí, quando eu penso na minha vida, eu acho que tudo que eu fujo um pouco do que é esperado... eu sinto uma culpa, eu sinto uma dúvida. Por exemplo, eu não quero ser mãe. Então, o que é esperado de uma mulher que não quer ser mãe? Né? Aí eu olho e faço, meu Deus, mas será que eu não quero mesmo? Porque aí você fica se questionando várias coisas, né? Porque você sai do que é do papel esperado da mulher. Sim. Né? Sim. Quando você resolve sair de um emprego formal para empreender sozinha, mulher empreendendo sozinha, que na verdade as mulheres empreendem sozinhas historicamente, assim. Mas não é esperado. Você está saindo de um universo do trabalho formal, e aí aquilo você já fica desconfortável. E aí, quanto mais você se desloca dessa expectativa social, mais esmagadora é essa vozinha na sua cabeça. Assim. Uma coisa que eu queria trazer para a roda é que, dentro dos estudos e tal que eu fiz, eu vi que tudo isso, muitas vezes, iniciam na infância. Sim. Das mulheres, né? Onde o pai chega, aí a criança mostra alguma conquista, e aí o pai diz, poderia ser melhor, não fez mais que sua obrigação. Lá em casa tinha muito, assim, meu pai era tipo, tá, beleza, 9,5, fez mais do que a sua obrigação. Tipo, eu via muito isso, não é pouco, não. Na verdade, eu acho que até hoje, de outra forma, assim, sabe? Tipo, isso eu acho que essa coisa da infância é muito gritante mesmo. E aí fala isso, né? Que você acaba não se sentindo importante, você acha que tudo que você faz não vale, e vai crescendo com isso e construindo dentro de você a sua impostora.
né? Eu entendo essa leitura e eu concordo com ela em partes, porque eu acho que ela é muito centrada aí na paternidade e na maternidade, né? E aí é muito fácil na terapia a gente colocar a culpa para os pais. Ah, sim. Né? Mas o sistema é muito maior do que os Sim. pais. A família é o primeiro sistema do qual a gente faz parte. Mas depois a gente está na escola, depois do mercado de trabalho, da faculdade e tal, não sei o quê. Então, você vai vendo que para nós, mulheres, o mundo não é pensado para a gente. Não é. Entendeu? Então, quanto mais a gente entende isso, mesmo que a gente tivesse pais e mães maravilhosos dizendo: meu Deus, você tirou um 7, minha filha, você arrasa, muito bem, bola para frente, sabe? Não ia ser suficiente, sabe? Não ia ser suficiente num mundo que não tem políticas públicas pensadas para mulheres, que não tem segurança pensada para as mulheres, que não tem... Então, assim, até hoje, minha gente, olha o ano que a gente está, sabe? Então, até hoje, a gente tem mulheres exercendo as mesmas funções que homens e ganhando menos. Sim, entendeu? isso é absurdo. Então, assim... Aí minha mãe podia ter passado a mão na minha cabeça, que se eu estou concorrendo numa vaga com uma pessoa e o cara vai ganhar mais do que eu, isso já diz muita coisa, né? Eu tenho até um exemplo para trazer, inclusive, que cabe perfeitamente no que você acabou de falar. Hoje eu encontrei com uma amiga minha de muitos anos, e aí ela está fora do mercado porque ela foi mãe e tal, e está tendo muita dificuldade para se recolocar novamente. E aí ela me contou que estava participando de uma entrevista, tinham 10 pessoas na primeira, aí depois passaram só 5, e foi para a final ela e mais 2 homens. A primeira pergunta que o cara fez a ela: você tem filho? Aí ela disse sim. Pronto. Eu quero saber se perguntaram para os caras. Exatamente. Não, nunca pergunta. Mas... Eu, logo no comecinho, assim, acho que Inácio tinha uns 10 meses, tinha uma amiga minha que ia sair do emprego, e aí eu estava naquela de voltar para o mercado, né? Porque eu emendei um trabalho muito longo com a pandemia, com a gravidez. Então, assim, para mim, ter essa reinserção de contato com o cliente, de tudo isso, foi bem difícil. E eu sinto que agora, ele com 2 anos, é que a coisa está tomando mais ritmo. E aí, nessas idas e vindas, né, a gente meio desesperado, ela disse: tem essa vaga aqui, vai lá e conversa. E foi exatamente isso, assim, o brilho da pessoa que estava me entrevistando sumindo na hora que eu falei que eu tinha uma criança de 10 meses. A minha amiga também falou a mesma coisa. Ela disse: amiga, quando eu falei que era mãe, o semblante dele mudou. Na hora. E era um homem que estava fazendo. Aí é mais difícil ainda, né? Pois é, e aí a gente vê a importância de ter mulheres em lideranças, assim, porque, por exemplo, eu trabalho na Angola Comunicação, que é idealizada e liderada por Catarina de Angola, que é uma mulher, mãe negra, e a Angola, ela começou a ganhar corpo de equipe com o nascimento de Teresa de Angola, que é a filha de Catarina, que aí a gente começou a precisar criar uma rede de apoio profissional para que a Catarina pudesse ter um mínimo de descanso que a mulher empreendedora não tem, né? Quando está precisando do puerpério, dessa rede de apoio. E aí, hoje, quando a gente só contrata mulheres, preferencialmente, assim, então a equipe hoje é 100% de mulheres, e quando a mulher é mãe, a gente, inclusive, dá preferência. Então, assim... E a gente é uma pequena agência no Nordeste, é uma agência de, são 9 mulheres, né? É uma coisa muito pequena, mas que a gente está fazendo questão de mudar. Então, assim, as mulheres mães têm preferência para escolher a data de férias, enfim, a gente tenta fazer o mínimo. E aí, numa entrevista, imagina se isso é ampliado a uma escala um pouquinho maior, olha a diferença que vai fazer. Empresas que têm todo esse suporte para fazer esse tipo para trazer isso, para implementar esse tipo de coisa, né, de prática, de cultura, e simplesmente não faz por uma questão ali dessa estrutura que foi montada e que colocam a mulher mãe como alguém que merece menos aquele emprego. A gente tem até um programa que a gente falou sobre isso, sobre essa reestrutura, né, do ambiente de trabalho, né, que tem que começar por aí para a gente poder conseguir estar nesses campos... Está em todos os lugares, né? Como a Terra falou, assim, eu acho que se a gente não está no lugar de decisão, alguém vai decidir por a gente. E, com certeza, essa pessoa não vai ter a empatia que a gente precisa para estar ali, fluindo nos lugares. Mas vamos dar uma pausinha? Vamos para o intervalo, já a gente volta. Até já. Sai daí não. Massa.
Oi, gente, estamos de volta. Bora continuar o papo por aqui? Vamos embora, né? Porque vocês já viram que tem muita coisa pra gente conversar aqui com a rainha aqui, né, minha filha? A rainha das impostoras. Eu amei. Você ganhou este título aqui, né? Então, vamos lá. Para esse bloco, eu queria iniciar com a seguinte questão. Meninas, será que a síndrome da impostora é destinada a um determinado grupo de pessoas em específico ou não? Eu acho que, assim, a síndrome da impostora, como a gente fala, ela é especificamente para as pessoas que fazem parte de grupos minorizados. Então, é como eu falei, assim, eu, enquanto mulher branca, tenho várias questões, mas enquanto uma mulher trans vai ter várias outras, né? Que o mundo ele é muito mais me acolhe muito mais do que acolhe uma mulher trans, do que acolhe uma mulher preta, do que acolhe uma mulher gorda. Então, eu acho que quanto mais inadequação o mundo lhe coloca, maior é esse sentimento que você tem de que, meu Deus, eu preciso correr o dobro para poder chegar no mesmo lugar. Eu preciso fazer muito mais esforço para poder alcançar algo que alguém... É aquela velha história da linha de largada, né? Que aí você vai, tipo... se você estudou em escola pública, você dá um passo para trás. Se você vem da periferia, você dá um passo para trás. Se você tem... E aí você vai dando passos para trás e você vê que o ponto de chegada pode ser o mesmo, mas o ponto de partida não é. Então, se você olha e diz, meu Deus... tem alguém que é muito mais apto, e aí entre grandes aspas, né, porque o mundo diz que essa pessoa é mais apta para esse tipo de atividade, você olha e faz, não, eu sou uma impostora, porque eu não posso. Eu não deveria estar ali, né? Eu não deveria estar aqui, esse lugar não é para mim. Eu posso ter estudado, me formado, me especializado, que você ainda olha e faz, meu Deus, mas será que é para mim mesmo? E é muito doido você perceber que não é uma coisa acadêmica, né? Não é uma coisa... Por mais que você, como tu falou, a pessoa tem doutorado, mas, às vezes, ela vai se sentir inadequada de estar ali entre aquelas pessoas que também estão estudando aquilo, sabe? É muito louco. Menina, deixa eu trazer o Datafolha aqui. Lá vem ela. Teve uma pesquisa que foi feita, onde dizia que as mulheres não se candidatavam às vagas porque não achavam que tinham capacidade para ocupar os cargos. Onde, com os homens, mesmo com 60% só de achar que eles podiam, eles se candidatavam. Eu já vi essa pesquisa de preencher os requisitos da vaga, né? Os homens com 60% dos requisitos, olha assim, faz, precisa de inglês avançado. Não tenho, mas vou me inscrever. A gente vê isso, inclusive, na Angola, nessa agência que eu trabalho. A gente abre, às vezes, vagas exclusivas para mulheres pretas do Nordeste. Aí vem homem branco do Sudeste se inscrever, entendeu? É isso. É aí uma você afronta. vê essa autoestima. A autoestima do homem branco precisa ser estudada, porque é isso, tipo, a gente, se eu olhar e, tipo, sei lá, eu, enquanto mulher branca, eu não me candidato para uma vaga que é para mulher negra. Isso não passa pela minha cabeça. Porque é a primeira regra, né, More? Não é isso? Tipo, tá ali, ó, Tá ali escrito. já, Mas exatamente. mesmo que não seja nem sobre essas vagas afirmativas, se a gente está falando, por exemplo, precisa de Do um tipo de inglês projeto, avançado, né, às precisa vezes. do inglês avançado. Eu acho que meu inglês é intermediário, eu já não vou me inscrever. Olha que loucura. Quando, na verdade, a gente sabe que o inglês avançado você pode até pegar no meio do caminho, entendeu? A gente se deixa, a gente se barra na saída muito mais do que os homens, assim. Isso aí eu acho com certeza, assim. Tipo, a gente tem esse pensamento, né, de sempre achar que não é suficiente. Então, a gente tá sempre ali. E aí, falando agora desse meu lugar de mulher-mãe, a gente que está nesse corre duplo, né, triplo, na verdade triplo às vezes, é muito difícil essa administração, às vezes, do tempo. De você dizer, será que eu consigo realmente dar conta disso? E a gente se questiona ainda mais sobre dar conta. Porque a gente sabe que não vai conseguir dar conta de tudo e mais. Mas, assim, é muito difícil virar essa chavinha e dizer, não, Você tem que ter uma organização e uma rede de apoio muito legal para você dizer, não, eu tenho com quem contar para estar ali e conseguir me dispor a fazer algumas coisas. Porque, às vezes, a gente só se recolhe. E outra, assim, e não é que a gente não tenha a competência e a habilidade para fazer, mas a gente acredita que não tem, né? Sim. E, inclusive... É dito pra gente de várias formas sutis, não necessariamente com palavras. Então, a gente introjeta isso na mente, não tem jeito, minha gente. Inclusive,
Ana Beatriz, que ela é terapeuta, tudinho, psicóloga, ela diz que as pessoas, normalmente as pessoas que têm síndrome do impostor, impostora, são pessoas extremamente capazes e eficientes de mais do que as pessoas normais, né? Então, vê que surreal. A gente se coloca num lugar tão pequeno. De cobrança, né? Também muito grande, assim. Mas é exatamente por isso, porque como o mundo, nas entrelinhas, está dizendo que aquele lugar não é para você, você precisa se esforçar muito mais. Correr atrás, então, você né? precisa fazer várias formações acadêmicas, você precisa estudar muito, você precisa citar vários autores, você precisa ter um relacionamento de sucesso, você precisa ser boa mãe dentro desse conceito idealizado de ser boa mãe, para você poder... Então, de fato, são pessoas muito mais estruturadas e capazes nesse sentido de preparadas, que ainda assim estão duvidando de si mesmas, sabe? Essa coisa da autocobrança é muito doida, porque quando você menos espera, você está nesse lugar. Né? Se você não parar para pensar, peraí, eu não preciso ser a super mulher que a galera vende na propaganda, não. Mas isso é neoliberalismo, né, amiga? Não, a gente vive no capital, no neoliberalismo, infelizmente. A gente vive, a gente é colocado pra gente isso o tempo todo, mas eu acho que ter espaços como esse, por exemplo, pra gente dizer, calma, tá? A gente vive nesse fluxo aí, mas a gente não precisa estar trazendo isso pra nossa vida de uma forma tão negativa. Que isso... A gente precisa colocar um limite para isso acontecer, né? Claro, a gente vive dentro desse sistema, a gente vai ter que obedecer algumas regras, como trabalhar para ter dinheiro para sobreviver. Mas eu acho que até o momento em que isso começa a, prejudicar muito a tua saúde mental, eu acho que é um momentinho de você repensar e colocar um limite e tentar ver outros caminhos. Porque senão quando você se der conta, já vai estar complicada a situação. E o pior é que é um rolê que a gente faz contra a gente mesmo. Sim. Né? E aí, como é que faz? Não, eu acho que aí a gente faz coisas como Na Terra, um podcast para falar sobre isso. Não, eu tô falando sério. Rede de apoio. É isso que eu ia falar, assim, porque a gente muitas vezes está vivendo essas noias todas dentro da nossa cabeça, achando que o problema é a gente, que só a gente está passando por isso. Então, assim, criar redes de apoio, falar sobre isso, você chegar para uma pessoa e dizer, minha gente... E, assim, uma coisa que, para mim, funciona, que é uma coisa que eu venho aplicando já há algum tempo, que é quando eu vou dar curso, palestra, vou participar de um podcast como esse aqui, vou conversar, eu já digo, minha gente, estou nervosa. Eu estou me sentindo insegura, sabe? Eu vim para cá me questionando por que eu fui convidada. Então, isso tira um peso do meu peito, porque eu não tenho que performar segurança para ninguém. Entendeu? Eu estou aqui conversando com vocês, vocês sabem que eu estou insegura. Então, eu não tenho que performar que está tudo bem, sabe? Então, a gente poder chegar para alguém e dizer, vê, isso daqui está me gerando uma grande ansiedade. Sabe? E aí você vai trabalhando. Então, o problema é que a gente é ensinado que vulnerabilidade é fraqueza, né? Sim. Tem um programa só sobre isso que a gente gravou, porque, assim, a gente precisa falar sobre isso. Porque é a partir desse momento, dessa fala que Terrinha falou, que a gente vai criando lugares de acolhimento, né? Porque sem isso, sem a gente se abrir ali um pouquinho, sem abandonar essa coisa da performance... A gente vai viver eternamente ali, vivendo nos leões, assim. E é muito louco, assim, eu particularmente estou sentada aqui falando sobre isso dentro dessa roda, porque eu sou a impostora. Se Ana Terra é a rainha, eu sou a princesa, meu amor. Por quê? Não, olha, a primeira reunião com o Surama foi muito engraçada. Porque eu cheguei alegre e saltitante, meu Deus, que legal, a gente vai fazer um podcast para falar de coisas de mulher, olha esses temas, nananana. A pessoa que tem uma demanda de fala, né? Então, ela, já se imaginou ali. Aí ela chegou e fez, amiga, mas como é que a gente vai... ela que escreveu o projeto! E a gente que fique claro isso, sabe? A pessoa que foi lá, escreveu o projeto, pensou na coisa, estruturou, nananana. Eu tô de gaiata no navio, vou sentar ali e conversar. E aí você vê que é isso mesmo, a gente tira a onda, porque a gente vai para esse lugar da gaiatice, às vezes, com as amigas que a gente tem intimidade,
até para descontrair, tirar um pouco desse peso e também ser esse acolhimento, sabe? Tipo, engraçado mesmo, trazer E trazer a leveza, né? De assim, bicha, tu estás aí também, eu também tô aqui, então vamos dar as mãos. Vamos isso, nessa. Isso faz muita diferença, pô. Ninguém tá sozinho, ninguém tá tomando ninguém. Inclusive, o tema desse programa surgiu nessa conversa. Fiz, não, a gente tem que falar sobre isso, pô. Porque é isso, é uma mulher que sabe do tema, é ela que estruturou tudo, mas mesmo assim, rola essa vozinha ali, sempre dizendo, ai, será que eu vou conseguir? Será que tá bom o suficiente? Tá bom pra caramba, tu escreveu. Ó, nunca vou esquecer do primeiro roteiro que essa mulher me mandou, assim. Porque era cada palavra, tinha todas as palavras que eu ia falar, assim, que ela ia falar. Eu fiz, Surama, o que é isso? Tá vendo? A pessoa precisa fazer muito mais para poder se sentir minimamente segura. Na prática. Pronto, a gente viveu isso na prática. E eu só vim ter a dimensão sobre isso de uma maneira mais leve quando Ilana me chamou e disse, gata, vai com calma aí. O primeiro roteiro tinha 50 tópicos. Eu não estou exagerando. A gente vai conseguir, assim. Ainda se a gente... é 5 horas o programa. Imagina se fosse de 1 hora Foi só. exatamente isso que eu disse a ela. Eu fiz, nem se fosse 5 horas de que falar mais que o Homem da Cobra. Cada tópico aqui, minha filha, a gente ia passar. Então, a gente vê como isso é uma coisa, assim. E quantas amigas a gente já não estivemos nesse mesmo lugar, com assuntos completamente diferentes, com nossas amigas e conosco, né? Quando a gente para, a gente vê como isso é comum dentro das nossas rodas de amizade, né? É o famoso quem vê o... Como é? É o famoso quem vê o close não vê o corre. Então, assim, e as redes sociais estão aí muito para isso, né? Porque a gente fica vendo esse mundinho perfeito das redes sociais. O recorte perfeito das coisas. O recorte perfeito. E aí a gente acha que é, tipo, meu Deus, qualquer pessoa pode fazer. E se eu não consigo, se isso está me gerando um desconforto, uma ansiedade, o problema está comigo. Mas não, minha gente, ninguém vê o corre, não. Ninguém vê o corre. Mas, amiga... Tá fluindo. Tá né? ótima, já chegamos gata, no tá 6º ótima. episódio. Tá rolando. Mas eu tô achando ótimo aqui. Eu tô só aqui absorvendo. Tô nervosa, tô naquele jeito, mas tô aqui. Terrinha, a gente vai para um intervalo rapidinho. Mas antes não. No próximo bloco, eu quero que tu responda como foi que tu virou essa chavinha. De tipo, peraí que eu vou pegar essa síndrome da impostora e vou dar um jeitinho nela e transformar esse negócio num babado bom aqui. Mas já. Vamos lá. Olá, meu povo! Estamos de volta aqui na Rádio Freicaneca com o programa Ser Mulher, com essa roda que tá babado. Ó, no bloco anterior, a gente falou sobre... Eu quero que Terrinha conte aí como foi que ela virou a chavinha, mas ela falou de um negócio que a gente tem que falar aqui, né, minha gente? Esse filme perfeito, cheio de filtros, né? Essas redes sociais, eu acho que elas são as grandes fomentadoras ali de síndromes do impostora. E como é que tu vê isso na prática, sabe, Terrinha? Eu acho que, para mim, faz uma diferença muito grande escolher quem você segue, assim. E aí eu fico vendo, eu fiz um trabalho recente com juventudes, assim. E aí eu vejo que jovens, a grande maioria de jovens só seguem pessoas muito famosas, muito, muito famosas. E essas pessoas performam, muitas vezes, esse mundo ideal. Né? A família de margarina, é o corpo considerado ideal, é o acesso dinheiro, a tudo, o né? acesso a tudo, é um esbanjar de dinheiro, é uma coisa que influenciadores de nicho, por exemplo, a gente consegue ter um pouco mais de vida real, assim. Sim. E aí eu acho que as redes sociais, veja, eu sou uma mulher aí de 30 e tantos anos, quase 40. Então, se isso me impacta, imagina na cabeça de uma jovem que está olhando as redes sociais e vendo que aquilo dali é possível, é alcançável, aquele mito de que tudo é possível, contanto que você se esforce, né? Então, acho que isso é muito perigoso. E aí eu passei a escolher as pessoas que eu sigo. Passei a escolher pessoas com corpos mais parecidos com os meus, pessoas com uma classe social mais parecida com a minha, e pessoas que falam das suas vulnerabilidades também. Né? Então, pessoas que, de fato, abrem e falam das suas inseguranças, dos seus medos, dos seus corres, não só dos seus closes, né?
Então, eu acho que a gente escolher pessoas que se assemelham um pouco mais com a gente é algo que é um ponto positivo das redes sociais, né? A gente entrar um pouco nessas bolhas. Eu achei muito importante tu trazer isso, porque é isso, né? A gente também entra nesse lugar de se comparar ao outro e eu li uma frase que eu achei fantástica, que foi falada até por Jujutsu. É assim que se pronuncia, né? Jujutsu. Pronto. Que ela tem um episódio que ela fala só sobre... Aquela mulher, não dá. Que ela fala sobre a impostora, né? A síndrome da impostora. E ela trouxe isso, ela disse, cada pessoa tem o seu repertório. E eu achei isso fantástico. Claro que o outro vai fazer diferente de uma nova forma, porque o repertório do outro vai ser sempre diferente do seu. Então, o seu caminho é único. É o seu repertório e não tem como você se comparar com o outro. É você se medir pela régua alheia. É uma chave para a frustração. Mas é muito comum. Tu falou isso dos jovens e, poxa, isso é muito impactante mesmo. Porque a gente tem que selecionar mesmo quem a gente segue, porque do nada a gente se vê comparando, se vê... Ai, mas eu queria tanto isso. Aí quando você vê um tênis de R$5.000, que você acha um absurdo ser R$5.000. E aí, daqui a pouco, você está querendo esse tênis de 5.000, sabe? Então, é uma coisa muito, tipo, maçante mesmo, que vai entrando na gente. E eu fico pensando isso mesmo, Terra. Tipo, tu parou agora, colocasse um negocinho assim na minha cabeça. Uma sementinha. Porque daqui a pouco, né? Daqui a uns poucos anos, eu tenho um jovem em casa. E, assim, isso me preocupa. Assim, não me preocupa no sentido literal, mas eu sinto que isso vai ser uma preocupação ali na frente sobre como administrar essas redes sociais e meu filho entender que a realidade é mais ou menos essa aqui para todo mundo. Inclusive, você é muito privilegiado, sabe? Às vezes, a gente é muito privilegiado e, olhando para as redes sociais, a gente se sente tipo como se a gente estivesse em outro lugar, né? E é uma grande armadilha isso, sabe? Porque é muito isso também, né, Ilana? É o que a gente vê, constrói do outro, né? Então, Sim. tudo que está ali na rede, tudo que está... Mas a rede é uma grande narrativa, né? Do que você escolhe mostrar, né? Isso. Exato. Como você quer se apresentar para o outro, né? Exatamente. E tem gente ali trabalhando pesado para mostrar aquela coisa mesmo, entendeu? Ganhando, inclusive, mais grana, sendo aquela pessoa rica, entendeu? Tipo, quanto mais rico, mais grana ganha. Performando essa riqueza, Performando né? a riqueza, exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E, às vezes, rolam as comparações até mais pé no chão, sabe? Só que a gente tem que entender também... Aí eu junto essas duas histórias, assim. Tanto que cada coisa vai ter seu tempo aí na sua vida, né? Às vezes, a sua amiga lá, que trabalha junto com você e está fazendo uma viagem para Alter do Chão, More, né? Quero, inclusive... Mas, às vezes, queria tanto fazer isso e você fica naquela, taranã, e aí você vê que não dá agora, mas não dá agora. Daqui a pouco pode ser que dê, ou daqui a pouco você mude o destino e vá para um lugar muito mais legal, assim. Então, assim, essa coisa da comparação é realmente um item a mais para a síndrome da impostora. Quando o Surama fala de repertório, né, eu acho que isso é uma coisa que eu comecei a trabalhar muito em mim, assim, que por exemplo, vocês me chamaram para falar de síndrome da impostora e eu fiquei pensando, mas por que eu, né, aquela coisa. Mas, assim, eu sei que tem várias outras pessoas que podem e vão falar muito bem sobre síndrome da impostora, mas só eu vou falar do meu jeito. Sim. Então, isso é para tudo. Assim, quando eu vou ser chamada para dar palestra de planejamento estratégico, empreendedorismo feminino, essas coisas eu olho e faço, tem várias pessoas que podem falar isso, mas só eu tenho a minha voz. Só eu falo do meu jeito. E aí é massa que tenham pessoas diversas falando as mesmas coisas. Por isso que, inclusive, quando eu comecei a dar curso de planejamento estratégico, e as pessoas, meu Deus, você está criando concorrentes? Aí eu fiz, não, minha gente, quanto mais gente fazendo, melhor. Porque a pessoa que é branca, tatuada, que fala meio escrachado, né, que é nordestina, que, né, de Recife e tal, fala de um jeito, tem uma linguagem que vai atingir uma galera. Uma mulher preta do Sul vai ter outro jeito de falar, sabe? Então, assim, quanto mais pessoas falando e com as suas vozes e com o seu repertório, botando o seu repertório para jogo, eu acho que a gente tem que lembrar sempre disso. Não se medir pela régua do outro e lembrar que só você tem a sua voz, velho. Só você tem o seu repertório. Mesmo
mesmo que você tenha compartilhado colégios, universidades e trabalhos com outras pessoas, só você pensa do seu jeito e isso é um valor, assim, sabe? E se abrir para esse compartilhamento é que te dá esse repertório massa, sabe? Eu acho que Terrinha é uma pessoa que eu já vi ela em vários lugares diferentes. E eu acho que a gente se colocar nesse lugar diferente, às vezes meio incômodo. Ai, meu Deus, será que eu posso falar sobre isso? Mas eu vou lá e falo. Será que eu tenho... E vou lá e faço. Isso também vai te trazendo experiências. E isso vai crescendo de uma maneira que você não vai ter muito controle, mas de repente você vai ver e, caramba, eu realmente te fortalecer, sabe? Em relação a algumas experiências. Experiência é um negócio que fortalece a gente. Com certeza. Então, viver isso, se abrir também para viver, é muito legal. Mas sabe o que eu queria saber de vocês? Se em algum momento vocês já se colocaram nesse lugar assim de achar que não era merecedora, ou só estava ali porque era amiga de alguém, aí por isso que está ali, ou porque você é legal e a pessoa botou você nesse lugar, assim. Vocês já passaram por isso? Eu já. Eu acho que a gente falou muito agora, né? Muito até agora, assim, de coisas relacionadas ao mercado de trabalho, essas coisas. Mas a gente tem que entender que esse sentimento de inadequação e de insegurança, ele permeia todas as áreas da nossa vida. Então, eu já me senti assim dentro de relacionamento. Então, assim, eu sou uma mulher massa, sabe? E aí eu tenho ciência de que eu sou uma mulher massa. Mas quando uma pessoa massa se interessa por mim, eu fico, meu Deus, mas por quê? Eu não tenho nada para oferecer, porque eu sou uma pessoa... Meu Deus, o que é que essa pessoa viu em mim? Sabe? Então, esse sentimento de inadequação e de que você precisa ser uma pessoa muito mais incrível do que você... Você não é merecedora Você não é merecedora daquele amor, daquela atenção, daquele carinho, de ter alguém. Então, parece que você tem que retribuir com muito, muito afinco. Então, isso permeia relações amorosas, relações de amizade, relações afetivas de todos os âmbitos, assim. Então, acho que isso é algo perigoso, porque coloca a gente, muitas vezes, num lugar de grande servidão. Né? Assim, nós mulheres entramos muito rapidamente num lugar de servir, assim, né? A outra pessoa para poder conquistar esse afeto, para poder ser merecedora desse amor, né? Então acho que isso é uma cilada também, assim. Olha, meu signo me salva de umas coisas, assim, eu confesso. Diga aí Me qual é o perdoe, seu, para os ouvintes saber. O meu sol em Leão me salva de umas coisas, viu? Porque, assim, Lucas, ele é um cara fora da curva no sentido do que as pessoas esperam de um homem branco, né? Lucas, para quem está chegando agora, é o companheiro de Ilana. Isso. E, tipo, os amigos da gente tiram onda, chamam ele de Rodrigo Hilbert, não sei o quê, porque ele faz... Enfim, ele é um cara que ele é fora da curva no sentido do que realmente as pessoas esperam de um cara branco que tem uma estrutura, assim, básica. E aí... Eu ouço muito isso. Eu ouço muito de... Não que eu não sou merecedora, jamais. Porque também, se me disser isso, vai levar um bonde e um fora. Mas sobre, meu Deus, mas ele é muito incrível. Meu Deus, Luquinhas. Luquinhas é maravilhoso. Mestre Lucas. É só esses apelidos, assim. E aí, às vezes, eu fico numa situação de ficar... Eu acho que eu não chego a me questionar, mas quando tu foi falando aí, me veio essas situações, sabe? Sobre as pessoas dizerem, por favor, me empresta ele um pouquinho. Sobre essa brincadeira, que é sempre muito... A gente sempre leva para coisa divertida e tal. Não quer uma coisa pesada, não. Mas vem isso, né? Às vezes a gente tem um cara que ele só é fora do padrão ali, do que as pessoas esperam, que cada vez mais os homens possam ser esse, aspas, fora do padrão, tá, minha gente? Que cozinhem, que façam as coisas que as pessoas parecem que não esperam dos homens, né? Que assumam suas responsabilidades, Sim, né? amiga, não é nada demais. E é isso que eu falo, sabe? Quando alguém fala, eu falo, é reparação histórica. E aí, se o papo vai ficando mais sério, a gente vem para esse lugar de, tipo, velho, a gente não faz nada demais aqui, sabe? É só cada um assumir os seus BOs e rolar uma troca de BOs. Eu não estou afim de fazer isso. Vai lá e faz. E acontecer. Principalmente depois de Inácio, que a coisa a demanda aumentou consideravelmente, sabe? Então, tipo, a gente tem que se ligar mesmo nesses lugares de relacionamento, olhar para isso com bem muita atenção, para não entrar num rolê meio tóxico, né? Exatamente. Quando o Terrinha estava falando, eu fiquei até emocionada, porque o ano passado eu passei por uns BOzão, assim, né, emocionais. E aí, dentro desse processo, começaram a aparecer pessoas, né? E aí apareceu um cara que
era louca pra ficar com ele. Fiquei com ele. E quando eu fiquei com ele, depois eu fiquei... Sim. Tá faltando, Aí eu né? disse, meu Deus. Aí fui pra terapia, né? No outro dia. Aí, conversando com minha terapeuta, aí eu dizendo a ela, mas eu não dei tudo de mim. Eu podia ser melhor e não sei o quê. E foi péssimo o encontro. Nananana. Ela olhou pra mim e fez... Surama, talvez essa concepção que você teve desse processo seja só seu. E para ele tenha sido maravilhoso. E ele foi embora, enfim. E o que é que aconteceu? Não procurei mais o boy. Simplesmente isso. Fui-me embora porque eu achei que... Porque tu achou que não foi bom o suficiente. E às vezes o encontro foi realmente péssimo, mas porque... E nem foi o caso desse, que foi maravilhoso. Pronto, então piorou, amiga. Mas às vezes é péssimo, mas não por conta de você, sabe? E aí você se coloca, né, nessa situação. Nossa, eu fiquei super frustrada, eu fiquei triste. Eu queria encontrar com ele de novo para poder, sabe, dizer que Me retratar. sou melhor do que isso, entendesse? Que Meu irmão, loucura. é muito louco, né? É como a gente se cobra, né? Olha que loucura. A gente se cobra muito, assim. A gente se cobra a performar coisas, tipo... Gente, para um primeiro date ser realmente muito bom, eu acho que é até uma questão de sorte. Sabe? É uma grande roleta É uma russa, né? grande roleta russa, sabe? Então, assim, veja, a gente perde, de fato, algumas oportunidades. A gente, às vezes, se afasta de pessoas. E aí, o não dito tem um lugar muito perigoso, né? Tem um lugar muito... o Eita, não dito. E é por isso que eu sempre falo da gente, velho... Quanto mais você puder falar e você se sentir confortável em falar, fale, externe as coisas. Porque o não dito, ele cria essa aura aí que é um perigo. Uma outra coisa que aconteceu entre eu e Terra, talvez ela não saiba disso. Mas, tipo, eu sempre admirei muito ela, assim, nesse rolê do trabalho dela e tudo mais. E aí eu conversando com o Lucas, isso foi em 2018, que foi quando a gente se conheceu, assim. E aí eu fiz, pô, Lucas, essa menina aqui, olha o trabalho dela, velho, olha as coisas que ela faz, ela é muito massa, nananã. Aí, aquela coisa, né? Tipo, eu queria ser amiga dela, mas, tipo, não literalmente, assim. Aí eu fiz, sabe... Ou sim, né? Sim, mas não... Vocês entenderam, né? E aí, eu fiz, caramba, eu vou... Era uma época que ela dava umas consultorias para as pessoas. Eu fiz, eu vou querer trabalhar com ela. Tipo, vamos lá. E aí, a gente fez o processo de consultoria e depois... E aí, eu lembro que eu fiquei muito passada, que depois a gente gravou umas coisas juntas e, tipo... Passou um bom tempo, assim, caramba, que massa, tipo, que ela me confiou guardar, tipo, gravar e pensar com ela cenário, a gente pensou um monte de coisa, de uma coisa tão importante, assim, naquele momento aquilo era bem importante para tu, porque tu tinha uns planos. Então, assim, confiar no meu trabalho, como eu confiei no trabalho dela, sabe? Tipo, isso eu acho que quebrou um monte de vozinhas, sabe? Tipo, aquele processo que a gente viveu em 2018. Tipo, de uma maneira muito leve, natural. Tipo, hoje eu estou racionalizando isso. Mas é muito massa. Isso tudo para dizer que é muito massa quando você se aproxima. Às vezes, a gente vê as pessoas muito grandes. E quando a gente se aproxima, a gente percebe que as pessoas são muito parecidas com a gente. E que elas também podem te acolher. E pode ser um rolê mútuo e divertido, tá ligado? Vou precisar interromper aqui a roda, porque a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta. Vão lá beber suas águas e voltem para cá, viu? Olá, meu povo! Estamos de volta com o nosso último bloco do programa de hoje. Mas se aperrei não, que a gente ainda tem um tempinho por aqui pra gente conversar mais. Mas deixa eu falar, porque eu vou compartilhar algo pessoal aqui, pegando um gancho do que Ilana trouxe no último bloco. Eu amo! Que esse projeto que ela falou em 2018, eu estava para passar um tempo fora, e aí eu queria gravar um curso online, né, sobre planejamento estratégico e tal. E aí eu fiz, Ilana, vamos gravar comigo. Não tinha grana para editar, para pagar a edição, então eu ia editar. E aí eu acho que aí foi a minha cilada, assim, porque eu tive que me ver muitas vezes.
Mas aí a gente gravou, minha gente, o curso estava muito legal, assim. Eu olhava, tipo, o conteúdo estava massa. Nossa, as roupas e os cenários e o que Ilana fez, assim, nos vídeos. Ficou maravilhoso. A paciência dessa mulher comigo, que nunca tinha gravado nada. Eu tenho pavor de vídeo. Áudio, conte comigo para tudo. Mas vídeo, eu sou extremamente travada. Então, foi um processo demorado, cansativo, mas ela não largou minha mão, assim. E aí, eu não consegui botar o curso para frente, porque eu olhava e dizia, não tá bom. E era um curso... Quando eu paro, eu faço, minha gente, é um conteúdo massa. Mas eu começava a me ouvir e eu só via defeito. Não no trabalho de Ilana, mas em mim. Assim, Sim. eu olhava e fazia, não, mas olha... Não, mas agora tu falou errado. Não, mas esse conteúdo... Não, agora já está desatualizado esse conteúdo, não adianta. Então, a minha impostora gritou tanto que eu nunca consegui lançar o vídeo. O curso, nunca consegui lançar. Então, isso é algo que eu olho e faço, meu Deus, até que ponto me parou a impostora, sabe? Assim, dessa insegurança de olhar e, tipo, não consigo. Me travou incrivelmente. E é um rolê que trava mesmo. Eu lembro que eu queria muito, há muito tempo, fazer um rolê desse que a gente está fazendo aqui. Só que eu não achava que eu tinha capacidade para fazer isso. E aí surgiu a oportunidade do edital, aí eu disse, meu irmão, eu vou botar, velho. Aí tentei várias pessoas, ninguém. Eu disse, velho, eu vou escrever isso aqui, vou conseguir colocar. Porque a minha vontade, eu acho, que era tão maior de ter um espaço feminino para a gente conversar e fazer um divã coletivo, que é como a gente brinca aqui, que eu disse, velho, isso me consumiu. Quando eu terminei, eu sabia que eu ia conseguir. Só que quando veio a aprovação e eu tive que realmente executar, nossa, isso me deu crise de ansiedade. Eu fiquei com medo. As meninas são testemunhas aí. E para mim, eu não sabia fazer nada. Eu dizia a Ilana no início, amiga, por favor, me ajuda a olhar para mim. Me socorre. Eu não vou... Quando a gente gravou, Ilana sempre, amiga, relaxa, vai dar certo. Eu sou... Quando a gente sentou aqui, que gravou o primeiro programa, quando a gente passou o primeiro bloco, aí eu... Já terminou? E agora sim, agora eu tenho mais segurança de fazer um rolê desse acontecer, sabe? Eu sei os caminhos, claro, que a gente aprende muito e vai se aperfeiçoando, né? E sem as meninas, jamais eu ia conseguir fazer isso aqui. Da forma como a gente tem feito. Mas né? é isso, se jogar nas coisas, às vezes, tipo, não é irresponsabilidade, sabe? É provar mesmo, ver o quanto você, até onde você consegue ir naquele momento, se preparar para ir mais além no próximo. Eu acho que tem uma coisa de valorizar o processo também, né? Assim, quando tá falando de tipo, porque a gente vai aprendendo. E aí, quando a gente vai aprendendo, quando a gente olha para o primeiro, a gente faz, meu Deus, o primeiro está péssimo. Mas, gente, é uma coisa que aí podem parecer várias frasezinhas de efeito, assim. Mas eu acho que é não julgar a sua versão passada com o conhecimento que você tem hoje. Total. Então, bicho, a sua versão passada entregou tudo que podia com o conhecimento que tinha, mesmo que o seu passado seja ontem, sabe? Então, e valorizar o processo. Você olhar e dizer, massa, dei o que eu podia dar, tipo, o meu máximo foi esse, que pode ter sido 50%, mas era tudo que eu podia dar hoje. E aí, amanhã, a gente vê qual vai ser, sabe? Eu estou vivendo um pouco desse processo agora, porque uma amiga tirou férias num trabalho que eu estou, e eu estou como repórter, veja, na frente das câmeras, quem diria, hein? Eu não diria. E aí, eu fiquei pensando, aceito ou não aceito o convite de fazer esse trabalho, e eu fiz, quer saber, eu vou aceitar. Eu acho que a maternidade também me deu um pouco isso, sabe, minha gente? Se eu sou capaz de cuidar do menino, eu sou capaz de fazer muita coisa, viu? De verdade, assim, eu acho que eu fui muito para esse lugar, assim. Eu lembro de vir essa frase assim na minha cabeça. E eu fiz, eu desenrolo, falo, vamos ver como é que eu vou me comportar. E eu acho que vamos fazer as primeiras matérias e entender como é que funciona, porque realmente é uma dinâmica diferente. E se permitir até, inclusive, olhar e dizer, bicho, isso daqui não rola, não. Não rola, não. Ó. O fato de você se permitir tentar visualizar os lugares onde você consegue ser melhor, ser mais massa mesmo, assim, eu acho que ajuda, inclusive, nesse processo de negar algumas coisas. Não precisa ser boa em tudo, minha gente. Isso é uma grande mentira que coloca na nossa cabeça. Porque tem até isso, né? As coisas que a gente faz com maestria, quando a síndrome da impostora vem, né, a gente anula. É como se a gente não tivesse nada para oferecer. Não... Só foca no que há de ruim,
né? Mas é isso, amiga. Eu acho que essa história do paralisar e do colocar na ação ou paralisar é uma coisa que a gente precisa observar. Aquilo ali, aquela vozinha, aquilo tá te colocando para frente ou tá te fazendo ficar estática na história? E aí você tem que prestar atenção nisso e depois ir para esse desdobramento que a Terrinha falou. Tipo, às vezes aquilo não é para você. E às vezes, olha que massa, como tu no primeiro episódio. Sim. Assim, acho que a gente saiu daqui do primeiro episódio ela dizendo, nossa, mas Eu fiquei emocionada. rolou, hein? Rolou. Eu sou uma pessoa emocionada, tá, gente? Mas, quando eu saí daqui, assim que terminou, eu olhei para as meninas e disse, gente, eu consegui. E eu cheguei com essa vibração e essa energia tão grande dentro de casa, assim, que eu ficava... Eu olhava para minha Eufórica. mãe... Eu olhava para minha mãe, eu consegui, mãe, eu consegui, deu certo, foi massa. E mãe, tá vendo? Porque minha mãe é a maior incentivadora, a minha maior fã. Minha mãe tá comigo sempre, viu? E ela disse, eu disse a você, filha, que você ia arrasar. Mas, Terrinha, voltando para uma história, que é essa história do paralisar ou colocar para frente, acho que foi muito isso. Tu empacotou a síndrome da impostora que vivia ali na tua cabeça e transformou ela nesse podcast, né? Tipo, a gente colocou pra ação, assim, né? E assim, a síndrome da impostora ela é tão louca que eu olhei e fiz quem sou eu para falar de síndrome da impostora também no podcast sobre síndrome da impostora. E aí eu preciso conversar com pessoas diversas, assim. Então eu preciso trazer a maior diversidade que eu alcançar, assim, porque tipo, as pessoas precisam falar sobre isso. Eu vou ser só uma interlocutora aqui para que as pessoas falem. Lógico, eu também exponho muitas coisas pessoais minhas também no podcast, mas eu entrei muito nesse lugar de, tipo, velho, botar as pessoas para falar também, sabe? Não ninguém dá voz a ninguém, mas dar um espaço para essas vozes ecoarem, assim, Não sabe? dá voz, mas amplifica, né? Armar o palco ali para a pessoa falar. E é muito massa isso da diversidade, porque a gente consegue entender que todo mundo, em algum grau, tem isso aí rolando, né? E a gente começa a não naturalizar, mas olhar com mais empatia, né, para esse lugar, assim, de... fulano que eu endeusava, achava, tipo, meu Deus, a pessoa tudo... O story dele é perfeito, nada falha. Tá rolando isso ali com ele, com ela. Então, é muito legal a gente armar esse palco para a galera falar sobre essas vulnerabilidades, esses lugares, porque a gente traz a pessoa para dar uma humanizada, né, gente? Ô, Terrinha, eu tenho uma curiosidade. Eita! Quando tu fez o podcast, que tu começou a dialogar com essas mulheres, como foi o feedback da galera que estava ali te ouvindo e como foi que tu recebeu tudo isso? Quando estava ouvindo, eu achei massa uma galera dizer, meu Deus, isso também acontece na cabeça das pessoas, sabe? Era o famoso, eu achei que era só comigo, sabe? Então, isso, assim, para mim, foi muito massa. Ô, Terrinha, tu tivesse vontade de fazer outros projetos nessa ideia de reunir mulheres, passa pela tua cabeça, como é? Porque aí a gente já sabe, né? Porque já pega pra gente, né? Estou totalmente disponível, inclusive, assim... o podcast ele entrou num hiato meio do nada, assim, tipo, a gente começou a ter dificuldade e ficou pesado, porque era uma coisa que a gente estava fazendo com a nossa grana, com o nosso tempo, doando o nosso tempo, e chegou um momento que aperta, assim. Mas eu acho que eu fiquei tão em negação em acabar com o podcast que até hoje ele tá lá aberto nas redes sociais como se nada. Tipo, não teve um, Deixa não teve ele um lá. episódio final. A gente tem, inclusive, um episódio gravado, nunca editado, sabe? Então, a gente tem uma coisa assim. Mas eu de vez em quando, eu queria ser mais o papel da convidada. Então, eu agradeço já por isso. Que legal. Porque você tira o peso da produção, você é uma pessoa que pode passar por ali sem necessariamente precisar estar protagonizando aquele corre, assim, sabe? Sim. Então, eu acho que isso é massa. Você entrar, você poder estar nesses dois lugares. Ou você encabeça, inscreve o projeto e vai e faz, ou você também está no lugar de tipo, velho, quem me convidar eu vou, tamo aí, sabe? Então, é isso, podem contar comigo para tudo. Me diz uma coisa, eu acho que a gente tá ali, infelizmente, chegando daqui a pouco. Ainda não, hein, galera? Ainda Calma, não, que a gente tem muito que conversar. Mas eu acho que, Surama, amiga, quero saber de você primeiro. O que é que tu geralmente faz nesse momento da síndrome da impostora, assim? Porque, assim, todo mundo tá nesse mesmo barco, em lugares diferentes, obviamente, mas o que a gente podia deixar de contribuição para a pessoa, tenta esse negocinho aqui para ver se funciona?
Então, primeiro eu choro. Chorar é bom, eu sou bem a favor de Chorar é chorar. maravilhoso. Eu Não, sou ótima, eu sou amiga, bem a favor de chorar. É porque chorar pra mim tá numa categoria de tudo, assim. Né? Chora. Como eu já disse, eu sou emocionada. Então eu choro na alegria e na tristeza. Mas eu procuro refletir, né, sobre o que de fato é real, o que de fato é que eu estou criando, por que está me machucando. Eu sempre vou para esse campo da reflexão e tento segmentar e entender assim, ó, de boa, se você não souber fazer isso aqui, tá tudo bem. Vai lá, se quer dar continuidade, estuda, procura saber, procura quem pode te ensinar e vai lá e faz, se quiser. Se não quiser, traumatizou demais. Para por aqui, tá tudo certo. Eu costumo mais ir para esse lugar da reflexão e também de conversar, minha filha, porque eu sou a pessoa do diálogo. Tu tem uma demanda de fala, eu né? tenho, minha filha, do mesmo jeito que você tem, eu tenho também. Então, eu Todas. sempre procuro minha mãe, né, que é a primeira pessoa que tá comigo para tudo. E aí, a minha rede de apoio, né? Minha galera que tá sempre junto. E aí é assim. Conversar, né? E tu, Terrinha? eu acho que a rede de apoio é isso, você tem um espaço seguro para você abrir as suas vulnerabilidades, assim, acho que isso é fundamental. E tem um exercício que eu gosto de fazer, que é pensar qual é a pior coisa que pode acontecer. Então, assim, ai meu Deus, eu estou muito nervosa de gravar esse podcast. E se ninguém ouvir? E qual é a pior coisa que pode acontecer? A pior coisa vai ter eu perdido aí algumas horas. E é isso. Se ninguém ouvir, é isso. Então, eu acho que a gente faz isso, porque é muito fácil deixar levar pela ansiedade, de criar cenários catastróficos, assim. E de achar que, tipo, o mundo vai se acabar. Eu acho que fazer esse exercício do qual é a pior coisa real que pode acontecer, acho que puxa a gente de volta pro pé no chão, assim, sabe? É perfeito. Eu gostei. E tu? Eu converso. Eu trago, assim, tipo, geralmente eu falo sobre o que tá rolando, tá me deixando ansiosa ou tá me preocupando. E aí, na real, sempre numa conversa rola alguma coisa, porque a gente não vai conversar com qualquer pessoa, né? A gente conversa ali com a nossa rede e chega num lugar legal. E aí venho para esse lugar da reflexão mesmo, amiga, de entender o que é meu, o que não é e tentar pensar no melhor cenário. Gente, foi uma delícia. Mas chegamos ao fim do nosso programa. E eu queria, Terrinha, que tu deixasse aí, ó, tuas redes sociais, tuas considerações finais. Lança esse arroba pra gente. Vai, rainha! Temos aí o Instagram do Chá com a Impostora, que é @chá com a Impostora. Tá parado, mas tem bastante conteúdo lá, então fiquem à vontade. Atemporal, né? É atemporal. Tem o meu pessoal, que é @terrinha, né? Que engraçado que muita gente marca como se fosse uma hashtag, mas aí marca meu arroba. Tipo, tô aqui na terrinha. Aí eu faço, gente, no caso, terrinha dia na terra, meu apelido. Tá lá. E tem o meu site, parte profissional, que é Ana, com 2 N's, anaterra.eu. Então tem lá um pouco do meu trabalho também. Fiquem à vontade para conhecer. Vão atrás dessa maravilhosa, porque Meu bem, muito obrigada Obrigada pelo convite. por estar aqui compartilhando com a gente, né? De uma forma tão vulnerável. E tão amorosa, né? É, muito... Terrinha tem um negócio, você ouve ela e dá um negocinho. Ela assim, é muito maravilhosa, minha gente. Vocês precisam acompanhar essa mulher. Contem comigo para tudo. E, gente, não esqueçam, sigam a gente também nas redes sociais, Ilana Costa _ e Surama.negromonte. para que a gente possa trocar ideias, pensar em pautas, enfim, trocar por lá. A gente fica por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Tchauzinho. Essa é uma produção da Sociedade Civil com o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM. O programa Ser Mulher é idealizado por Surama Negromonte. Direção e roteiro. Surama Negromonte. Produção geral. Carol Pires. Apresentadoras. Surama Negromonte. E Ilana Costa. Captação. Recreative Lab.